Boa noite, meus queridos, como é que estamos? Acabou agora há pouco em Itaquera. Corinthians 2, Guarani 1. Sempre muito bom vencer. Vitória merecida. Corinthians foi melhor do que o fraquíssimo Guarani e mereceu vencer. Mas não podemos deixar de dizer, como eu já acabei de fazê-lo, que o Guarani é bem fraquinho, que o Corinthians não faz mais do que a sua obrigação. E que a gente saia dessa gangorra de jogar bem em casa, ganhar em casa de times fracos e depois fazer jogos ridículos, constrangedores fora de casa, né? Então, hoje, pelo menos, aquele tipo de jogo que é do jogo, o que eu espero? O Corinthians vai vencer, ele vai vencer o Guarani com certa tranquilidade, e eu vou poder chegar para vocês aqui no final e falar: olha, o Corinthians ganhou, mas não fez mais do que sua obrigação, mas ganhou, né? E foi isso que aconteceu hoje. Não sem sustos, é verdade. O Corinthians tomou um gol logo com 58 segundos de jogo, que é uma coisa irritante, mais uma vez, uma coisa meio que crônica do Corinthians dos tempos para cá, tomar gol assim tão rápido no começo dos jogos, né? E mais uma vez, com 58 segundos, o Corinthians toma 1-0 e dava aquela impressão de que o Coringão ia nos tirar do sério hoje mais uma vez. Mas não, o Corinthians reage, o Corinthians foi melhor que o Guarani o jogo inteiro, o Corinthians foi melhor que o Guarani durante o primeiro tempo inteiro, e a verdade é que o gol demorou para sair, né? O gol sai numa bela jogada, o Fagner dá um belo de um cruzamento no pé do Renato, do lado esquerdo, o Renato cruza a bola para o meio, Roger Guedes entra batendo e faz 1-1, resultado que botava um mínimo de justiça no que o jogo mostrava até aquele momento, né? O Corinthians fez um bom primeiro tempo, mas dando espaços para o Guarani. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No segundo tempo é mais ou menos a mesma coisa, mas o Corinthians faz o seu segundo gol, uma jogada bem trabalhada, a bola cruzada para o Fábio Santos de cabeça. O Thiago, filho do meu amigo Rogério, Thiago, é nós, falou que foi um gol de cabeça de trivela, de cabeça do Fábio Santos. Foi mais ou menos isso mesmo, ele cabeceia a bola no contrapé do goleiro. 2-1, Corinthians vence o jogo, repito, merecidamente. O Corinthians foi melhor do que o Guarani. Mas o que me incomoda são os espaços que o Corinthians continua dando para os seus adversários. É uma coisa, não é de hoje que eu bato nessa tecla. Falta consistência defensiva ao time do Corinthians. O Corinthians não marca, o Corinthians não tem pegada. Falta ao Corinthians aquela cara de Mano, de Carille, de Tite, que eu adoro, tá? Confesso para vocês, se você é da turma que acha que tá na hora do Corinthians jogar um futebol mais bonito, né? Como muitos queriam quando trouxeram o Thiago Nunes e outros aí, eu tenho certeza que vocês encontrarão um canal no YouTube que pensa como vocês, não é o meu caso. Eu amo o Corinthians do 1-0, o Corinthians da pegada, o Corinthians que ganha jogos grandes por 1-0, por 2-1. Não vejo demérito nenhum nisso, muito pelo contrário, tá? Isso mostra, é uma demonstração de força. Nós temos qualidade, a qualidade dos jogadores vai acabar saindo, por isso é importante que você tenha confiança no seu sistema defensivo, saber que o Corinthians marca e marca forte. O Corinthians não marca forte. Não sei se isso passa apenas por uma questão tática ou se pelas características dos jogadores. Eu acho que é mais isso. Porque o Duqueiroz não marca ninguém, o Maicon não marca ninguém, nossa esperança era o Fausto Vera, que machucou, não vem jogando. E o Corinthians, mais uma vez, deu muitos espaços para o Guarani. Toma um gol com 58 segundos. Ainda no primeiro, não, já no segundo tempo, eu me lembro de pelo menos 3 lances, tá? Um que os caras entram na área 2 contra 1, sozinho. Era só o cara rolar a bola pro cara, ficar cara a cara com o Cássio, ele se atrapalha e cai, ainda bem. Na sequência, uma bola cruzada, o cara entra de cabeça, a bola passa lambendo, passou perto aquela bola. E já nos acréscimos, se eu não me engano, um bate-rebate dentro da área com o Cássio fazendo defesa, não pode. Não pode. Um time como o Corinthians não pode dar tantos espaços para nenhum adversário, ainda mais sendo esse adversário o Guarani, o fraco Guarani, um time de segunda divisão, que, se eu não me engano, ano passado brigou para não cair para a terceira. Não pode, não pode. Isso é uma coisa que o Corinthians tem que corrigir, que o Lázaro tem que corrigir. Coisa que o Silvinho foi incapaz de fazer, coisa que o VP foi incapaz de fazer, que o Lázaro consiga. Aliás, falando do Lázaro, torço muito pro Lázaro, demais pro Lázaro. Lázaro tem pedigree, é filho do homem, é filho do Zé Maria. O Mil Grau me mandou mensagem semana passada: vamos acreditar no Lázaro que vai dar, o cara é filho do homem. Eu falei: eu sei, torço demais, demais pro Lázaro. Sensacional seria se Fernando Lázaro, filho do Zé Maria, brilhasse como técnico do Corinthians. Não seria espetacular? É claro que seria. Vocês acham que eu não quero isso? Quero e quero demais. E espero que ele consiga mesmo, tá? Mas fico preocupado, principalmente depois das declarações do Lázaro, depois do jogo contra a Inter de Limeira. Fiquei horrorizado, né? Falou, botou culpa no gramado, o esquema dos caras que não encaixou, a competência dos caras. Porra, desculpa, obrigação ganhar da Inter de Limeira, ou pelo menos fazer um jogo razoável contra a fraquíssima Inter de Limeira.
E o treinador, quando começa com conversinha, ele perde credibilidade, né? Isso é uma coisa importantíssima em todos os treinadores, né? Lembre-se do Parreira falando. Parreira falava depois do jogo, você via que ele viu o mesmo jogo que você, né? O Mano falava depois do jogo, você via que ele viu o mesmo jogo que você. O Tite pode ter aquele seu jeito insuportável de ser, mas quando o Tite falava, você fazia sentido, não é conversinha, né? Quando o cara vem com conversinha, o Silvinho foi super conversinha, né? O VP em alguns momentos também conversinha, parecia que estava vendo outro jogo. Eu detesto isso, tá? Então, ô Lázaro, menos, tá? Quando o Corinthians for mal, fomos mal. Não fomos capazes de fazer aquilo que treinamos, não fomos capazes de fazer aquilo que nos propusemos a fazer. Mas não tenta nos enganar, tá? Falar que foi o gramado, que o time dos caras teve competência nisso e naquilo. Não... Se começar isso por esse caminho, a chance de dar errado é enorme, tá? Eu espero que o Lázaro seja capaz, sim, de dar jeito nesse Corinthians, que mais uma vez o tempo passa e o Corinthians continua não tendo solidez defensiva, e eu bato nessa tecla faz tempo aqui no canal, não é de hoje. Corinthians não tem pegada, o Corinthians não marca como o Corinthians, tá? É isso. Falar a escalação rapidinho para vocês entenderem umas outras coisas que eu quero falar. O Corinthians foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz e Maicon, e os três no ataque, né? O Adson na direita, Yuri no meio e o Roger Guedes na esquerda. Logo de cara, o Maicon, Maicon, que zica. O Maicon sai machucado mais uma vez e entra o Rony, o esforçado, porém limitado Rony, que deu um chute perigoso no primeiro tempo. Merecia, né, Rony? O Rony merecia um pouquinho de sorte. Ou não, né? Enfim. Depois do segundo tempo, ele tira o Duqueiroz, o inoperante Duqueiroz, o risível Duqueiroz que ainda engana tanta gente, né? Que ele vá logo pro Zenit, antes que o Zenit perceba onde se meteu. Então eu torço para que ele vá rápido. Duqueiroz, olha, é de tirar do sério, e colocou o Juliano. Legal, você já tem o Rony ali atrás, pô, vamos jogar com o Renato e Juliano, um time mais criativo. E de fato funcionou. O Corinthians mereceu, o Corinthians foi melhor, como eu disse, do que o Guarani durante todo o jogo. Mereceu sim vencer o jogo. Mas aquela coisa, o Corinthians com a qualidade que tem, com os jogadores que tem obrigação de criar chances, de ter volume de jogo. Mas igualmente temos obrigação de não dar espaços para um time como o Guarani. E mais uma vez demos, isso me incomoda, eu vou bater nessa tecla sempre, tá? É isso, sobre o jogo é isso. O Corinthians venceu e mereceu vencer. Perguntas. Continuamos no esquema do VP? Só estou perguntando. Porque uma das coisas que o Lázaro disse é que mudaria isso, o Corinthians parecia refém daquele engessado esquema com um meia e 3 atacantes do VP. E hoje foi mais ou menos a mesma coisa, né? Ele entrou com o Renato e 3, né? Um aberto em cada lado e o Yuri no meio. Não era para mudar isso? Só estou perguntando, tentando entender, tá? Outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: o que veio fazer o Romero no Corinthians? Porque se o cara não consegue ganhar a posição do Adson, eu fico assustado, né? Se ele veio, imagina os treinos do Romero. Ou ele veio só para provocar, cavar faltinha, fazer essas coisas que hoje fez mais uma vez e que a fiel rede social acha sensacional. Eu acho lamentável, um dos motivos de eu querer que o Romero tivesse ido embora quando foi, é porque ele estava um saco. Já no final da passagem anterior do Romero era isso, virou um jogador que só cavava falta, simulava falta o tempo inteiro, brigava com o juiz o tempo inteiro. Confesso que eu espero um pouquinho mais. Se for para fazer isso, porra, olha... Mas, enfim, eu prefiro ele do que o Adson, tá? Já dei para vocês a minha opinião sobre o Adson, acho o Adson fraquíssimo, é mais um desses subnutridos produzidos pela base do Corinthians, comandada pelo grande Jassa, né? Não posso provar, mas como todo mundo sabe, parece que há um dono da base do Corinthians, que é o tal do Jassa, e não é coincidência que a base do Corinthians, uns anos para cá, virou uma piada, né? Corinthians que durante tanto tempo revelou tantos jogadores, e eu tenho uma teoria sobre isso, não para vender para o Real Madrid, não para vender para o Milan, o Corinthians revelava jogadores para o Corinthians, jogadores que subiam para o time principal e conquistavam títulos no time principal, como titulares, tá? Silvinho, Kleber, Marcelo Dijan, Fernando Baiano, Edu, Gil, Everton, Edu e muitos outros que eu poderia citar aqui, né? Jogadores revelados na base do Corinthians que foram campeões com o time principal como titulares, né? O Fernando Baiano bateu pênalti na final do Mundial, assim como o Edu, né? O Corinthians hoje não revela mais nada. A base do Corinthians hoje é lamentável. Vou fazer um episódio sobre isso, tá? Um dia já me cobraram sobre isso para eu fazer um vídeo sobre a base do Corinthians. Prometo fazê-lo, tá? É importante fazer. E não é coincidência que outros times hoje têm bases muito mais fortes do que a nossa, né? Tá aí o Palmeiras, que nunca revelou ninguém. Palmeiras, cuja base sempre foi uma piada. A gente ria do Palmeiras, que nunca revelava ninguém. Botaram a casa em ordem, olha o que aconteceu. Agora os caras revelam moleque toda hora que jogam bem
e são vendidos por milhões, né? O Corinthians ficou para trás nessa, até nisso o Corinthians ficou para trás. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Ah, saiu um documentário sobre o Corinthians no Globoplay. Não sei se vocês já assistiram, eu já vi os 3 primeiros episódios. É legal, mas tem um monte de asneira ali, coisas que me incomodam. A principal delas com relação à passagem da MSI pelo Corinthians. Como vocês se lembram, no final de 2004, o Corinthians assina contrato com a MSI, que praticamente assume o comando do futebol, né? Kia Jurabichian, Boris Berezovski, e muito dinheiro russo aportou no Corinthians naqueles anos. E o Corinthians vence o Campeonato Brasileiro de 2005, um campeonato confuso sim, o campeonato teve escândalo de arbitragem, Edilson Pereira de Carvalho manipulando o resultado, jogos remarcados que deveriam ter sido remarcados, afinal o árbitro dos jogos originais era ladrão, confesso, né? E lá estava no documentário o seu André Rizek falando besteira de 2005, isso me incomoda, porque é um campeonato que o Corinthians venceu merecendo. Por isso foi muito melhor que todos os outros naquele campeonato, com jogos históricos, e tem gente que se esforça para diminuir aquele título, inclusive corintianos, como o seu André Rizek. Então um dia vou fazer um vídeo também, já está na programação, sobre a passagem da MSI no Corinthians em 2005, que resumindo para vocês é assim, uns loucos russos aí que arrumaram dinheiro não sei onde, vieram investir no Corinthians. O Corinthians montou um time forte e foi campeão. Resumindo é isso. Mas a turminha politicamente correta e hipócrita, de onde vem o dinheiro? Hoje, nos dias atuais, é importante saber de onde vem o dinheiro. Eu concordo, desde que valha para todos, né? Porque quando chega o Abramovich no Chelsea, todo mundo acha lindo. Quando um cara com dinheiro, sabe-se lá, oriundo de onde, vem para o Manchester City, todo mundo acha lindo. No Corinthians é um escândalo. Aí a turminha Juca Kfouri, André Rizek, etc., faz o seu showzinho aí às custas do Corinthians. Isso me incomoda demais. Então, prometo fazer um vídeo falando sobre a passagem da MSI. Ah, parece que o Matheus Pereira não vem mais. Que surpresa. Parece que o Coutinho também não vem mais. Que surpresa, né? Como não veio o Cavani, como não veio o Soares, Cristiano Ronaldo parece que não vem mais também, né? Diretoria, vocês estão fazendo um belo trabalho, né? Shhh, silêncio, Duílio trabalhando. É isso aí, então tá bom. Me engana que eu gosto. Antes de eu encerrar, agradecer aqueles que mandam um valeu, o pessoal que entra aqui embaixo no canal do YouTube, manda a contribuição, manda um dinheirinho pro canal para ajudar o papai. Muito obrigado, sou muito grato a todos vocês, mesmo os mão de vaca que mandam R$1 só. É sério, tá valendo. Obrigado de coração, eu não aguentei a provocação, mas obrigado de coração, tá? Seu Marcos Sapassi, não é a primeira vez que o Marcos ajuda. Vinícius Henrique, sempre aqui também. Obrigado, Vinícius. E ele, sempre ele. Camilo Rodrigues, que homem, te amo, meu Deus do céu, o cara é muito monstro. Eu ia usar outra palavra, mas eu não posso falar palavrão. Vocês perceberam que até esse momento, se eu não me engano, não teve palavrão no vídeo de hoje. Explico. No meu último vídeo, eu não monetizei. Peço desculpas pela expressão ridícula. Não sei quem foi que inventou isso aí, monetizar. Coisa de YouTube. Mas os caras não monetizei no último vídeo. Não teve propaganda no meu último vídeo. Fiquei arrasado. Parece que alguma coisa que eu fiz não se enquadrava nas diretrizes aceitas pelo YouTube. E eu fui pedir ajuda para o meu amigo Adalberto, do canal Papo Fiel, que vocês certamente conhecem, que é um canal muito bom. Se não conhecem, assistam o Papo Fiel. Falei, Adalba, o que eu fiz de errado? Ele falou, peraí que eu vou assistir. E na sequência ele me mandou mensagem, falou, ó, você mandou aquela que termina com alho, com 30 segundos. Falei, pô, aí você tá de brincadeira, o robô te pegou. Né? Se for para falar palavrão, fala depois de 1 minuto. Mas logo no começo o robô te pega. E você já tá com flag lá, os caras já estão de olho em você, então daqui para frente você tem que se comportar um pouquinho mais, que é para isso desaparecer, os caras te deixem um pouquinho em paz. Então, esse foi, acho que o primeiro vídeo da história do canal do Povo Escolhido sem palavrões. Não é fácil, mas eu consegui, tá vendo? Tá aí. O que mais falta falar? Acho que eu falei tudo, né? Falei do gol do Fábio Santos, falei que foi de trivela de cabeça, falei, Bia? Que foi de trivela de cabeça, como o Thiago, filho do Rogerão, falou, falei. Falei tudo que tinha para falar. Falei que continuamos no esquema do VP, que eu queria entender isso. Se eu estivesse na coletiva, eu perguntaria, mas o pessoal que está na coletiva não pergunta, porque é tudo amiguinho, né? Acho que para estar na coletiva do Corinthians tem que ser tudo amiguinho dos diretores, dos jogadores. Falei do Adson e do Romero, falei, beleza, é isso aí. É isso aí, meus queridos. Eu vou deixar aqui agora, aliás, né, dar uma bronquinha singela em vocês. No dia 14 de janeiro, eu gravei um vídeo falando sobre o 14 de janeiro, data histórica, emblemática, que deve ser sempre relembrada e comemorada, data da conquista do nosso primeiro título mundial. E eu deixei aqui embaixo para vocês assistirem e ninguém viu. Teve 700 visualizações, então, ó, por favor, tá? Papai tem uma reputação a zelar, me ajuda. Então, só de castigo, eu vou continuar deixando esse vídeo aqui como sugestão até vocês assistirem e termos um número um pouquinho mais aceitável de visualizações, beleza? É isso aí, meus queridos. Não esqueci nada. Domingo é o freguês no Morumbi, já falei isso também.
Domingo é o freguês do Morumbi, hora de ganhar dos caras lá, não ganhamos lá desde 2017, tá na hora de ganhar lá. E é hora de ver em que nível esse time tá, né? É hora de ver como é que nós estamos nos clássicos, nos jogos grandes. Domingo é o São Paulo, então. Todo domingo a gente volta. Beleza? Uma boa semana para todos vocês. Até domingo. Um grande abraço e vai, Corinthians.